Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos coordenadores da Festa do Divino deste ano de 2022, caríssimos consagrados e consagradas a Deus na comunidade católica Elohim, saúde e cumprimento também os discípulos, os vocacionados, e gostaria que essa saudação fosse transmitida de modo muito emocionado ao fundador desta comunidade, como um sinal de gratidão a Deus pelo vosso testemunho em seguir Jesus Cristo, que há 32 anos esse testemunho se torna algo concreto na vida de tantas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a origem da festa do Divino Espírito Santo, nos moldes como nós conhecemos, está no final do século XIII e no início do século XIV. Naquele tempo, a rainha Isabel de Portugal, que mais tarde foi canonizada, passou-se então a chamar Santa Isabel de Portugal, ela resolveu construir uma igreja para o Espírito Santo. E, a partir daquele desejo da rainha de construir uma igreja para o Espírito Santo, iniciou-se uma série de festejos populares, preparatórios para a inauguração daquela igreja, e onde a família real não podia participar, era escolhido do meio do povo uma criança, um jovem, para que fizesse as vezes do imperador. E essa festa, que como disse, teve origem no século XIII, chegou ao Brasil no século XVII. E por aqui também foi vivida nos moldes de Portugal, especialmente nas cidades onde havia garimpos,
Ali constituía-se uma corte, um imperador, alferes e todos aqueles que representavam as funções de corte para celebrarem o reino do Espírito Santo. Amados irmãos, não estamos aqui repetindo um folclore nacional. Não estamos aqui para celebrar algo como se faria algo histórico. Estamos aqui para viver um tempo de fé, para iniciarmos uma novena, para deixarmos-nos tocar pela beleza do Espírito Santo. E somente assim tem sentido no século 21 nós celebrarmos a festa do Divino Espírito Santo. Se nós deixarmos-nos tocar pelo seu significado mais profundo, que não é e não pode ser apenas uma tradição que repetimos, mas que deve ser para nós um tempo de graça, um tempo do Espírito Santo. O novenário, amados irmãos e irmãs, é um tempo especial para ouvir a Deus, para ser perseverantes em ouvir a Deus. Por isso, por 9 noites, nós voltaremos a esta igreja com o coração desejoso e dizendo ao Senhor: fala que o teu servo escuta. Fala que eu estou disposto para ouvir tua palavra. Fala porque eu quero, nem que seja por 1 hora, eu quero silenciar e deixar que somente tu fales ao meu coração. E permitir que somente a tua voz seja ouvida pela minha alma. Mas sem dúvidas, não podemos apenas vir à igreja para ouvir o Senhor. Quando o Senhor fala, Ele espera de nós uma resposta. Por isso, esses 9 dias serão para nós um tempo especial para falar com Deus. Falar com Deus nada mais é do que rezar. Falar com Deus nada mais é do que deixar o Espírito Santo que recebemos do batismo, deixar que o Espírito Santo fale em nós com gemidos inefáveis e diga em nós: Abá, ó Pai. Tempo para ouvir, tempo para falar, tempo para deixar que este diálogo entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, perpasse toda a nossa vida. Vive bem o novenário quem cada noite retira um elemento para viver na vida concreta de cada dia. E se não for assim, e se nós não retirarmos pelo menos um ou mais de um elemento para levarmos para a nossa vida, nós não estamos vivendo a nossa fé. Nós estamos repetindo ritos, palavras, mas não estamos deixando-nos tocar e plasmar pelo Espírito Santo de Deus. A equipe da Festa do Divino, nesse ano, escolheu para nós um tema retirado da Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 3. Vinde, igreja, viver a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sim, é o Espírito Santo que gera em nós a unidade. Por isso eu gostaria agora de brevemente, amados irmãos e irmãs, eu gostaria que nós meditássemos como o Espírito Santo gera em nós a unidade. Em primeiro lugar, o Espírito Santo gera a unidade porque Ele é amor.
Santo Agostinho explica a Santíssima Trindade exatamente explicando-a nesta chave, nesta clave, a partir do amor. Diz Santo Agostinho: o amante é Deus Pai, o amado é o Filho e o Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo, então, gera a unidade na nossa vida, a unidade na igreja, a unidade entre nós e Deus e a unidade entre as pessoas. Ele gera a unidade, porque ele derrama em nossos corações o amor. E onde existe amor, existe unidade. E onde existe amor, Deus aí está. No credo da igreja, aquele credo que nós chamamos o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo mais longo, nós dizemos que o Espírito Santo é Senhor que dá a vida. E Ele dá a vida porque Ele é amor. Não é à toa que os pais são capazes de participarem na geração da vida quando se deixam levar e vivem o amor. Amados irmãos, se nós quisermos viver a unidade para com Deus, nós devemos viver o amor. Se nós quisermos viver a unidade entre nós, nós devemos viver o mandamento de Cristo, o mandamento do amor. Se nós quisermos que a igreja se torne o que ela de fato deve ser, o lugar da unidade, nós devemos nos tocar pelo amor, deixando de lado tudo o que não é amor e tudo que não colabora para que o amor de Deus aconteça no nosso meio. Esse é o primeiro modo como o Espírito Santo gera o amor, como o Espírito Santo gera a unidade a partir do amor. O segundo modo como o Espírito Santo gera a unidade, eu retirei justamente das leituras do Evangelho destes dias, o discurso da despedida de Jesus. Nele, nosso Senhor diz que haverá de enviar o seu Espírito para que ele recorde à igreja todas as coisas que Cristo fez e falou. Sim, o Espírito Santo gera a unidade porque ele constantemente lembra-nos o que Cristo falou e o que Cristo fez por nós. De modo especial, ainda no Evangelho de São João, Cristo diz que o Espírito Santo nos ensina o que é o pecado, a justiça e o juízo. Quando nós descobrimos pela ação do Espírito Santo o que é o pecado, o que é a justiça e o juízo, então na nossa alma começa a nascer a unidade. A unidade porque o pecado é a separação do homem com o seu Deus. E o Espírito Santo, quando nos faz compreender o pecado, automaticamente nós aumentamos a nossa união com Deus, porque ninguém pode ver o pecado, pode ver o que significa o pecado e continuar pecando, e portanto continuar separado de Deus. Ninguém pode descobrir o que é a justiça e não querer vivê-la na própria vida. E aqui nasce a união com o outro. É de justiça estar unido aos demais. E em terceiro lugar, amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo gera a unidade através dos seus dons. Os dons do Espírito Santo, eles nos movimentam para vivermos a unidade com Deus, a unidade com o próximo, a unidade na fé da igreja. Pensemos, amados irmãos e irmãs, que Pentecostes é exatamente o contrário de Babel, da Torre de Babel.
Se na Torre de Babel existia a confusão das línguas, em Pentecostes aconteceu a unidade das línguas. Os apóstolos, falando, eram compreendidos por todos os povos. Onde se vive a unidade do Espírito, se vive a unidade da linguagem, porque todos falam de acordo com o Espírito. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando hoje um percurso para aprendermos a viver na unidade com Deus, em primeiro lugar. O homem, quando se separa de Deus, morre. Nosso Senhor explicou perfeitamente esta realidade quando falou da videira e dos ramos. Todo ramo que não está unido à videira é destinado a secar, morrer e ser queimado. Quem não vive a unidade concreta com Deus no dia a dia, não poderá viver no céu, porque o céu é o lugar da unidade com Deus. A unidade com os outros. Se nós estamos unidos a Deus, nós devemos demonstrar essa unidade através do meu comportamento com os demais. Unidade com os outros é saber renunciar às próprias ideias. Unidade com os outros é saber que o outro é amado por Deus e por isso eu o chamo de irmão, porque Cristo me ensinou a reconhecer Deus como Pai e Pai nosso. Viver a unidade com o irmão é viver a unidade que brota do amor, porque diz São João, ninguém pode dizer que ama a Deus, portanto está unido a Deus, se este não vive o amor concreto com o irmão. E unidade na fé. A unidade na fé é crer conforme a igreja. É não inventar novas crenças, é não deixar que as próprias ideias, as próprias atitudes interiores ditem o caminho, mas deixar-se guiar pelo Espírito para viver a unidade na fé. Queridos irmãos, e agora, o que nós devemos esperar da festa do Divino neste ano? Em primeiro lugar, nós devemos esperar que a festa do Divino seja para nós uma preparação efetiva para celebrar a festa de Pentecostes, que culmina o tempo pascal. Para celebrar a festa de Pentecostes, não apenas como uma repetição de algo que vivemos no passado, mas para viver a festa de Pentecostes como um novo dom do Espírito Santo na minha vida. Em segundo lugar, o que devemos esperar da festa do Divino? Devemos esperar que seja um tempo de formação sobre o Espírito Santo. Os teólogos chamam o Espírito Santo de um grande desconhecido. Nós meditamos pouco sobre o Espírito Santo e ele é a alma da igreja. Nós meditamos pouco sobre sua ação, sobre os seus dons, sobre os frutos do Espírito. E esse é um tempo de formação. Como é triste que nós sabemos tantas coisas de cor e não sabemos, quem sabe, os 7 dons do Espírito Santo e não sabemos, quem sabe, quais são os frutos do Espírito. Em terceiro lugar, o que esperar da festa deste ano? Que seja uma renovação espiritual. A vida cristã, amados irmãos e irmãs, é como uma fogueira. Ora, tem suas labaredas altas e acesas, ora, as cinzas se acumulam e abafam.
nós queremos retirar toda a cinza do nosso coração, para que novamente o nosso coração seja inflamado pelo Espírito Santo, que não é chorar, que não é levantar as mãos gritando, que não é chamar a atenção dos outros. A renovação que o Espírito Santo quer de nós é uma renovação interior. É uma renovação para vivermos os dons do Espírito Santo na nossa vida concreta de cada dia. Às vezes até choramos na igreja e maltratamos o irmão, apenas passamos pela porta da igreja. Isso é ação do Espírito? A verdadeira renovação espiritual consiste em reproduzir na própria vida Jesus Cristo. E essa reprodução se dá pela ação do Espírito Santo. Depois, em quarto lugar, essa festa quer fazer de nós mais compromissados com a nossa fé cristã. Não podemos viver a nossa fé apenas frequentando a igreja, ora participando de alguma coisa. Ser cristão é ser compromissado com Cristo e com a ação evangelizadora de Cristo. A nossa paróquia não pode ser um ponto de missa, onde eu venho aos domingos, talvez porque a igreja é mais ampla, talvez porque eu encontro um lugar para estacionar o meu carro. Isso não é ser cristão. Ser cristão é vir para a igreja, para daqui retirar as forças necessárias para levar Cristo aos outros. Ou existe cristão que vive o seu compromisso de batismo, ou não existe cristão. Existe um ator, uma atriz que faz de conta e que talvez até se orgulha quando o IBGE bate na sua porta e a pessoa diz que é católica, quando na verdade não o é, porque o verdadeiro católico vive os compromissos de sua fé. Vive os compromissos de sua fé até ao ponto, se preciso for, derramar o seu sangue para não negar a Cristo. Queridos membros da comunidade Elohim, queridos irmãos, eu acho que se nós inventássemos uma máquina do tempo e viesse do século I um cristão e visse o que é a vida cristã nos dias de hoje, eles no mínimo ficariam horrorizados, porque hoje é tão fácil ser cristão e nós não o somos. Eles arriscaram a própria pele, eles derramaram o seu sangue, eles diante do imperador disseram: imperador, nós não podemos viver sem a nossa fé, nós não podemos negar a nossa fé, então pode nos matar. E nós, porque o dia está um pouco mais frio ou um pouco mais quente, nós negamos a Cristo. Por isso, a comunidade católica Elohim precisa ser nesta paróquia como as comunidades primitivas dos cristãos. Precisa ser para nós um exemplo, um espelho, sim, com suas fragilidades, sim, com seus defeitos e pecados, mas com o desejo de viver a radicalidade do Evangelho, ali onde Deus colocou vocês, no trabalho, na família, na vida concreta de cada dia. Aí sim, amados irmãos, se nós pelo menos tentarmos, não direi conseguirmos, se nós pelo menos tentarmos viver esses 4 alicerces da festa do divino, aí sim, no dia 5, nós poderemos louvar a Deus, porque nós nos deixamos tocar por Ele. Olhemos para Maria
e supliquemos ela, a toda santa, a toda serva do Espírito Santo, ela aquela que o Espírito Santo, vindo sobre ela com sua sombra, fez com que Cristo nascesse em sua vida, ela nos ajude a sermos também nós um portal para Cristo na vida do outro. E esse outro não pode ser um outro hipotético ou outro qualquer, mas neste outro concreto que nós temos ao nosso lado. Às vezes, a esposa pensa no seu marido nesta hora, pois é para ele que você tem que ser, como Maria, um canal de Deus. Talvez o marido pensa na sua esposa, para ela, você, pela ação do Espírito Santo, precisa ser um canal, talvez para os filhos para os pais, todos para a sociedade em que vivemos, uma sociedade que está dando as costas para Deus, e nós às vezes aplaudimos. Que o Espírito Santo renove em nós o nosso compromisso batismal. Amém. E agora, supliquemos ao Espírito